A década de 70 foi uma década confusa no futebol nacional. Contrasta com as décadas de 60 e 80, pois nenhuma equipa portuguesa conseguiu chegar longe nas competições europeias. E, igualmente, a seleção nacional não teve grandes destaques, à exceção de uma excelente prestação na Taça da Independência de 72. No entanto, numa década de grandes transformações, dentro e fora dos relevados, surgiram jogadores que deixaram a sua marca eterna na história do desporto em Portugal. Sem mais demoras, segue-se Top 10 jogadores portugueses dos anos 70. Número 10. António Oliveira. António Oliveira, um jogador algo esquecido, foi sem dúvida um dos melhores do Futebol Clube do Porto durante a década de 70. Talvez por apenas ter conquistado títulos após a chegada de Fernando Gomes, ou talvez ainda por ter passado a representar o Sporting nos anos 80, António Oliveira é muitas vezes ignorado na lista de craques da história dos azuis e brancos. Era conhecido por marcar vários golos a partir do meio-campo e por dançar em volta dos defesas adversários, antes de servir um colega de equipa. O médio português destacou-se e foi preponderante num período em que tanto o clube como a seleção que representava apresentavam resultados medíocres. Número 9. António Simões. António Simões foi um dos símbolos máximos do futebol português nos anos 60 e 70, sendo um dos últimos e mais distinguidos remanescentes do Benfica lendário dos anos 60 e da geração dos magriços do Mundial de 66, o extremo esquerdo era conhecido pela sua velocidade, dribles curtos e capacidade de cruzar a bola para a área com precisão. Um verdadeiro pesadelo para qualquer defesa da época, Simões era também dotado de uma inteligência tática, que lhe permitiu adaptar-se para lá do seu auge, a sistemas de jogo cada vez mais modernos. Nesta década, Simões continuou a ser uma peça fundamental do Benfica, ajudando o clube a conquistar 4 campeonatos nacionais. A sua experiência e qualidade técnica tornaram-no num líder dentro e fora de campo, servindo de ponte entre a geração de ouro bicampeão europeia e novos talentos que viriam a surgir. Número 8. Vítor Damas. Vítor Damas foi sem dúvida um dos maiores guarda-redes portugueses de todos os tempos e o principal guardião do Sporting nos anos 70. Conhecido pela sua agilidade, reflexos impressionantes e coragem em sair da baliza, Damas era um verdadeiro Homem-Aranha, capaz de realizar milagres entre os postes. Nesta década, a sua liderança na defesa leonina foi marcante. Damas foi fundamental para o Sporting conquistar vários troféus, incluindo 2 campeonatos nacionais e 4 taças de Portugal. A sua rivalidade com Eusébio criou duelos memoráveis no início da década de 70. Além disso, Damas teve uma carreira internacional destacada, defendendo a baliza da seleção portuguesa em momentos importantes, como aquela mítica defesa contra a Inglaterra, que ainda hoje é recordada. Número 7. Chalana. Fernando Chalana, também conhecido como o Pequeno Gênio ou Chalanix, para além do seu bigode marca e vários cognomes, foi um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Com apenas 1,63 m de altura, Chalana compensava a sua estatura pequena com uma técnica muito acima do comum, dribles curtos e imprevisíveis e uma visão de jogo que o tornavam praticamente intocável. A sua capacidade de drible era tão extraordinária que chegou a ser comparado com grandes nomes da época como Maradona e Johan Cruyff durante o seu auge nos anos 80. Lançado por John Mortimer na equipa principal do Benfica em 76, Chalana foi um dos mais jovens estreantes da Liga Portuguesa, com 17 anos, algo extremamente incomum para a época. Apesar de lesões terem limitado parte do seu potencial na década em questão, nos anos 70 ele já mostrava todo o seu talento, sendo peça fundamental na conquista do 4º tricampeonato dos encarnados em 16 anos. Número 6. Tony. António José Conceição Oliveira, mais conhecido como Tony, teve uma carreira marcante como um dos principais jogadores e líderes do Benfica durante os anos 70. O homem que um dia se tornaria um dos treinadores mais celebrados das Águias, chegou ao clube em 68, vindo da Académica, e rapidamente se afirmou como uma peça fundamental no meio-campo encarnado. Ao longo da década de 70, destacou-se pela sua capacidade física, visão de jogo e espírito de liderança, sendo presença constante numa das fases mais dominantes do Benfica no futebol nacional. Durante esse período, conquistou 6 campeonatos e 2 taças de Portugal. Embora não fosse nenhum dos destacados goleadores do clube encarnado, o seu papel tático e capacidade de organização em campo fizeram dele um dos médios mais respeitados da sua geração, por clube e país. Número 5. Manuel Fernandes. Manuel Fernandes foi um dos mais completos avançados portugueses dos anos 70 e 80, tornando-se uma lenda do Sporting no período ainda antes da seca de título. Com um físico impressionante para a época, unia força física com uma técnica apurada e um faro de golo implacável. A sua capacidade de proteger a bola e finalizar a sua pressão tornava-no um pesadelo para as defesas adversárias. Nos anos 70, apesar de Manuel Fernandes apenas ter ganho uma taça de Portugal até ao começo da década seguinte, rapidamente tornou-se o rosto do ataque leonino, após a saída de nomes como Yazald e Diniz, marcando golos decisivos em clássicos e ajudando o clube a manter-se competitivo num período de reconstrução contra o domínio do rival lisboeta. Número 4. Nené.
Tamagnini Manuel Gomes Batista, mais conhecido como Nené, foi de longe o jogador mais elegante do futebol português nos anos 70. Extremamente técnico e com uma visão de jogo excepcional, Nené poderia atuar como ponta de lança, extremo ou segundo avançado, sendo o cérebro da equipa do Benfica durante mais de uma década. O seu estilo de jogo cerebral e elevação renderam-lhe a alcunha Príncipe da Luz. Nené foi fundamental para o Benfica conquistar inúmeros títulos durante a sua carreira e ainda hoje permanece o jogador com mais jogos pelo Benfica, com 590 exibições. Muitas delas memoráveis, como o seu hat-trick contra o Feyenoord em 72. Formou parcerias lendárias com jogadores desde Eusébio, Chalana, Rui Jordão, Artur Jorge, Moinhos e muitos outros. A sua capacidade de ditar o ritmo de jogo e decidir partidas importantes fez dele um dos jogadores mais admirados do futebol português. Muitas vezes, Nené foi acusado de não sujar os calções, crítica que na altura era simplesmente retorquida com a frase "ele também não precisa". Número 3. Fernando Gomes. Fernando Gomes apareceu no meio dos anos 70 como o maior goleador português da sua geração e um dos melhores avançados europeus do período. Com um faro de golo extraordinário e um remate preciso com ambas as pernas, Gomes começou a destacar-se no Porto em 1974, iniciando uma carreira que o tornaria no maior goleador da história do clube. Apesar da sua carreira ter atingido o auge nos anos 80, foi na segunda metade dos anos 70 que Gomes se estabeleceu como o principal avançado do Futebol Clube do Porto, clube que ajudou a conquistar o seu primeiro campeonato em 19 anos em 1978. Gomes possuía uma característica rara, a capacidade de marcar golos em qualquer situação, algo que foi uma peça-chave para o começo de uma nova era do futebol português, que viria a ser protagonizada pelos azuis e brancos. Número 2. Eusébio. A Pantera Negra foi simplesmente, e sem rodeios, um dos dois maiores jogadores portugueses de todos os tempos, e uma das maiores estrelas mundiais dos anos 60 e 70. Apesar do seu auge ter sido na década anterior, Eusébio continua a ser uma força dominante no futebol português, demonstrando uma longevidade impressionante para um jogador do seu estilo explosivo. Para justificar um lugar tão alto nesta lista, bastaria lembrar que nesta década, Eusébio, já no fim de carreira, ainda conquistou 2 botas de ouro. Para além disso, no início dos anos 70, Eusébio liderou o Benfica a mais conquistas, incluindo um tricampeonato dominante. A sua capacidade goleadora permaneceria assustadora, marcando com uma facilidade desconcertante. Mesmo com o passar dos anos, manteve a sua velocidade e potência de remate, características que o tornariam famoso em todo o mundo. Uma curiosidade pouco conhecida é que Eusébio quase deixou o Benfica no início dos anos 70, com várias propostas milionárias de clubes norte-americanos e brasileiros. Optou por permanecer, tornando-se um símbolo da lealdade ao clube, que só deixaria em 1975. Menções honrosas. Infelizmente, há muitos nomes que, apesar de terem tido grandes carreiras, não entraram nesta lista devido à enorme quantidade de craques que marcaram a década. No entanto, não podemos deixar de mencionar alguns nomes icónicos. Sem dúvida, o mais difícil de deixar de fora desta lista foi o inesquecível Rui Jordão, que representou o Benfica e Sporting com grande destaque durante os anos 70 e 80. Para além dele, Otávio Machado, que antes de ser conhecido como comentador da Liga de Ouro, foi mago do Vitória de Setúbal, que fazia milagres na Europa e foi peça-chave no reerguer do Futebol Clube do Porto. Também de mencionar o tragicamente falecido Pavão, que foi uma das poucas estrelas dos azuis e brancos na sua época. De relevo, ainda vários outros craques internacionais da Primeira Liga, como Artur Jorge, Nelson Fernandes, Fernando Pérez, Jaime Graça, Shell, Adolfo Calisto, Artur Correia, Messias, Carlos Gelhinho, Diniz, Lourenço e muitos mais. Entre os postos, vale a pena também mencionar os 2 guardiões do Benfica, José Henrique e Manuel Bento, ambos bastante perto de entrar neste top 10. Número 1. Humberto Coelho. Humberto Coelho foi sem dúvida o melhor defesa português dos anos 70, um dos melhores defesas do seu tempo e merecedor do cognome Beckenbauer português. Central completo, unia uma impressionante capacidade de marcação e uma excelente saída de bola e liderança incontestável. O seu jogo aéreo era dominante, tanto na defesa como no ataque, marcando vários golos de cabeça. Nos anos 70, Coelho foi o esteio da defesa, jogando como líbero pelo Benfica e pela seleção portuguesa, destacando-se pela sua consistência e inteligência tática. Coelho era capaz de marcar os melhores avançados da época, usando apenas o seu posicionamento e antecipação. A sua importância foi crucial para o Benfica dominar a primeira metade da década com 4 campeonatos. Curiosamente, Humberto Coelho teve uma carreira internacional de destaque, jogando no Paris Saint-Germain no final dos anos 70, onde se tornou um dos primeiros portugueses a ter sucesso no estrangeiro como defesa. O seu legado como um dos mais completos defensores portugueses da história permanece incontestável e o seu registro nesta década, a nível nacional e internacional, faz dele, na nossa opinião, o melhor jogador português dos anos 70. Escrevam nos comentários se nos esquecemos de alguém e não se esqueçam de dar gosto, partilhar e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.